Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 6 de setembro de 2021. E vamos ao destaque do dia. Brasil atinge mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Mais de 66 milhões de brasileiros totalmente imunizados. Números reconhecidos como exemplo pela OMS. Natália Kozlik. Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde destacou o potencial do Brasil para, em breve, tornar-se um país exportador de vacinas Covid-19. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Descontos e promoções em todo o país. É a terceira edição da Semana Brasil. Luana Karen. Este ano, o destaque da Semana Brasil é a inclusão de pequenas e médias empresas. Brasil termina Paralimpíadas com o melhor desempenho da história. E resultado tem incentivo direto do governo. Cleide Lopes. Do total de 72 medalhas conquistadas, 68 contam com o patrocínio direto do programa Bolsa Atleta do governo federal. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Momento Saúde. A semana começa com um dado que mostra o avanço da vacinação contra a Covid-19. O Brasil ultrapassou a marca de 200 milhões de doses aplicadas. E está entre os 4 países que mais vacinam contra a doença no mundo. O exemplo do Programa Nacional de Imunizações foi reconhecido esta semana pela Organização Mundial da Saúde. Até o momento, mais de 134 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e mais de 66 milhões concluíram o esquema vacinal, seja com 2 doses ou com dose única do imunizante. Somando os números, são mais de 200 milhões de doses de vacinas aplicadas em todo o território nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, essa marca é reflexo da ampla adesão da população ao programa de imunizações do governo federal. Além de acordos diretos com diferentes farmacêuticas, a aquisição de vacinas no Brasil também se dá por meio de consórcio realizado entre países. O governo realizou ainda a encomenda tecnológica e a transferência de tecnologia entre o laboratório estrangeiro e a Fundação Oswaldo Cruz, que trabalha para produzir imunizantes 100% nacionais. Atualmente, o Brasil está entre os 4 países que mais vacinam a população, sendo exemplo para o mundo. Foi o que afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, durante encontro com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Roma no último domingo. Ele elogiou os bons resultados do programa e destacou o potencial do Brasil para, em breve, tornar-se um país exportador de vacinas Covid-19. Natália Kozlik para a Voz do Brasil. Além de encontrar o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou em Roma da reunião dos ministros da saúde do G20. O ministro destacou o SUS, afirmando que o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que oferece atendimento de saúde gratuito a toda a população. Neste ano, a reunião discutiu formas de superar a Covid-19. Marcelo Queiroga disse que o Brasil quer colaborar com outros países na construção de sistemas de saúde fortes. O Brasil tem o firme desejo de ampliar as suas ações para cooperar através do COVAX Facility com a OMS e com os demais países do G20 para construirmos sistemas de saúde cada vez mais sólidos. Encerramos a nossa participação no encontro dos ministros da saúde do G20, onde foi assinada uma declaração conjunta que defende a ampliação do acesso universal à saúde, sobretudo no acesso ampliado às vacinas contra a Covid-19, como a principal estratégia para conter o caráter pandêmico da doença. Na reunião, o ministro também afirmou que até o momento, mais de 80% dos brasileiros já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. O G20 reúne as 20 principais economias do mundo. O Ministério da Saúde bloqueou 25 lotes da vacina contra a Covid-19 Coronavac,
que tiveram uso suspenso pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde o último sábado. A medida é temporária e tem o objetivo de evitar que as doses sejam movimentadas até que a agência finalize a investigação sobre o caso. São mais de 12 milhões de doses que foram produzidas em fábrica não inspecionada pela Anvisa. As doses desses lotes que já foram distribuídas ou aplicadas estão sendo rastreadas. A orientação do Ministério da Saúde é para que quem recebeu o imunizante destes lotes seja avaliado durante 30 dias pelos gestores locais do SUS pela possibilidade de reações adversas. Em nota, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esclareceu a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina ontem em São Paulo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A agência afirmou ter seguido a lei que regulamenta a entrada de viajantes no país durante a pandemia. A norma estabelece que viajantes estrangeiros que tenham passagem nos últimos 14 dias pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia ficam impedidos de ingressar no Brasil. Após a confirmação do descumprimento das regras sanitárias por 4 jogadores argentinos, a Anvisa notificou as autoridades de saúde e a Polícia Federal um dia antes do jogo, orientando a quarentena dos atletas e o imediato retorno ao país de origem. Mesmo após a notificação, os jogadores em questão foram escalonados para a partida, o que levou à suspensão da partida pelas autoridades brasileiras. Como não houve qualquer solicitação de excepcionalidade para a entrada dos jogadores argentinos no Brasil anterior ao voo, a Casa Civil da Presidência da República informou a impossibilidade de atuação neste caso. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 583.810 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 19.894.660 pessoas se recuperaram da infecção. E o número total de casos confirmados é de 20.899.933. 10 dias de promoções e descontos em lojas de todo o país. É a Semana Brasil, que chega em sua 3ª edição. A semana que tem o apoio do governo busca movimentar o comércio no mês de setembro. E com o avanço da vacinação, ajudar ainda mais na retomada da economia. Neste ano, o destaque é a participação de pequenas e médias empresas. A Semana Brasil aproveita a comemoração da independência do país para estimular a economia. Roseli Garcia, da Associação Comercial de São Paulo, destaca os atrativos desta 3ª edição. Nós estamos indo desde descontos muito significativos até carências interessantes, né? Tem gente que está colocando para primeiro pagamento em 2022, por exemplo. Este ano, o destaque da Semana Brasil é a inclusão de pequenas e médias empresas. Marcelo Silva, presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, um dos organizadores do evento ao lado do governo federal, destaca que a escolha do período de promoções no mês de setembro responde também a uma demanda do comércio. Queríamos aproveitar e criar uma semana de grandes promoções para o mês de setembro. O mês de setembro sempre foi considerado um mês bastante morno, porque ele está saindo de um período de São João, de Dia dos Pais e tal, e aguardando o mês de novembro e dezembro, quando tem Black Friday, Natal, etc. O comerciante Lauro Pimenta tem uma loja de roupas no Brás, em São Paulo. Ele participa da Semana Brasil desde a 1ª edição, em 2019. Tem sido uma data que tem crescido. 2019 começou ali de maneira tímida, e 2020, mesmo sendo um ano de pandemia, um ano muito difícil, já refletiu melhores vendas do que a Semana do Brasil 2019, o que gera em nós uma expectativa agora com a retomada. A Semana Brasil vai até o próximo dia 13. O tema deste ano é Vamos em Frente com Cuidado e Confiança. A lista dos participantes está disponível em gov.br/semanabrasil/participantes. Reportagem Luana Karen. Brasil tem a melhor campanha da história das Paralimpíadas. E você vai ouvir daqui a pouco que para alcançar este resultado, esportistas contaram com investimentos direto do governo. Saltar de mais de 300 metros com precisão, carregando até 50 quilos nas costas. A missão dos militares paraquedistas exige muito treino e preparação. Na Semana da Pátria, vamos conhecer o trabalho dessa tropa de elite do Exército Brasileiro na reportagem de Tiago Pimenta.
A Brigada de Infantaria Paraquedista é uma tropa de elite do Exército Brasileiro. Os PQDs são identificados pelo coturno marrom, a boina grená e as asas de prata no peito. A segundo sargento Marcele Rocha participou de um rigoroso treinamento em 2019, quando ainda iniciava na equipe. Persistência é a palavra com que ela resume toda a história até se tornar uma PQD. Em 2017 eu vim fazer o curso básico paraquedista, mas eu não estava bem fisicamente preparada, então eu fiquei as 3 semanas e não consegui passar na pista de cordas. Fui reprovada e decidi que eu iria voltar. Então em 2019 eu vim de novo e logrei o êxito de sair paraquedista. Para os militares, disciplina é regra de ouro. As frases que os paraquedistas podem falar estão representadas no monumento do batalhão, com as inscrições "Sim, senhor", "Não, senhor" e "Pede para sair". Regras que para o cabo Wanderson do Prado não são tão difíceis de cumprir, já que para ele, compor a equipe há 7 anos é a realização de um sonho. É um motivo de muito orgulho para mim, para minha família, e me sinto muito feliz de fazer parte de uma tropa tão adestrada como a Brigada de Infantaria Paraquedista. Eles são treinados para assaltar em solo inimigo e na operação não pode ter erro. O treinamento envolve também uma forte preparação física, já que só a mochila pesa entre 25 e 30 quilos. O pacote completo com paraquedas e armamento pode até passar de 50 quilos. O comandante dos paraquedistas, Coronel Anderson Marques, explica como é a preparação. Para que o paraquedista possa chegar nessa fase, ele passa por pelo menos 6 meses de treinamento. Tanto a parte física, quanto a parte técnica, a parte de segurança e também trabalhando a cabeça do paraquedista, a parte psicológica. Os treinamentos no Ninho das Águias, como também é conhecida a Brigada Paraquedista, começaram em 1945, quando a brigada ainda se chamava Escola de Paraquedistas. Em pouco mais de 75 anos, a Sentinela da Pátria, como também é chamada, atuou em diversas operações dentro e fora do Brasil, como na missão de paz no Haiti. O comandante da Brigada Paraquedista, General Helder Braga, conta um pouco dessa história. Sim, a gente participou de várias operações de GLO, particularmente aqui no Rio de Janeiro, a Operação Alemão, a Operação lá na Maré. Estivemos presentes nos grandes Jogos Mundiais, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, mais recentemente também na Intervenção Federal. A Força Tarefa Biguá é uma das frentes de combate. Os paraquedistas são treinados para atuar em ambientes de difícil acesso, onde o salto precisa ocorrer em áreas com água, como lagos e mares. O salto com paraquedas é feito de uma altura entre 1.000 e 1.200 pés, algo em torno de 300 metros. No treinamento, os paraquedistas passam por diversos equipamentos: simulador de avião, balanço, onde aprendem a técnica para se desprenderem do paraquedas com a mochila, treinamento suspenso e muitos outros. Os PQDs também contam com ajudantes especiais no salto. A brigada tem cachorros paraquedistas. O tenente André Vendito explica como eles são utilizados pelos militares. Desde de filhote, ele tem a preparação física, desde corridas, exercícios de tração peitoral, exercícios com cargas, exercícios de impulsão, para que ele chegue à fase do salto e tenha condições e o condicionamento físico para poder desempenhar. A Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro está subordinada ao Comando Militar do Leste e todos os anos seleciona 800 pessoas, entre 5.000 candidatos e candidatas. Reportagem Tiago Pimenta. Há mais de 60 anos, uma das grandes atrações do 7 de setembro vem do ar. É a Esquadrilha da Fumaça, que com suas acrobacias encanta quem está no chão. Neste ano, ainda sem desfiles por causa da pandemia, os pilotos da Força Aérea Brasileira garantem que a data não vai passar em branco, atraindo admiradores de todas as idades na capital federal. Um balé nas alturas, sincronia, perfeição. É como se o céu fosse um papel pronto para ser desenhado. Está no ar, a Esquadrilha da Fumaça. Desde 1952, a Esquadrilha da Fumaça atrai admiradores e pilotos altamente capacitados. Um caminho extenso de muito treinamento. O Major Nunes, piloto há quase 5 anos, explica as etapas para entrar no grupo. A gente avalia o candidato aqui com pelo menos 1.000 horas totais e 500 horas de instrução. A partir daí ele vai ser submetido a uma série de avaliações. O esquadrão aproxima a Força Aérea Brasileira do público por meio das apresentações,
com manobras de tirar o fôlego. O tenente-coronel Franklin fala sobre as dificuldades enfrentadas pelos pilotos. Quando o público vê os 6 aviões de cabeça para baixo, ou girando e algumas aeronaves de cabeça para baixo, normalmente essas são as manobras mais trabalhosas por ser um perfil diferente do que o aviador está acostumado a fazer. Para voar com tranquilidade, uma equipe formada por mecânicos e técnicos envolvidos com eletrônica e áreas de suporte forma um time batizado de Anjos da Guarda, com um trabalho minucioso em solo. A Sargento Thelma é uma dessas pessoas. O sonho de menina virou trabalho para a mulher. A mecânica lembra com carinho da época em que sonhava em fazer parte da esquadrilha. É um sonho que eu tenho desde criança, assim. Meu pai sempre me levou para ver as apresentações da Esquadrilha da Fumaça. Consegui realizar esse sonho, né? E isso é bom porque acaba incentivando as outras mulheres também a buscarem realizarem seus sonhos. O modelo usado pelo grupo é o Super Tucano A29, fabricado no Brasil pela Embraer, que é uma das mais importantes empresas da aviação civil e militar do mundo. São 4 toneladas sustentadas no ar. O A29 tem 11 metros e 14 centímetros de uma ponta à outra. E para riscar o céu, usa um combustível biodegradável que não gera poluição. Antes de decolar, os pilotos se reúnem e revisam cada manobra que será feita. Depois, vestem os equipamentos que incluem capacete, máscara com rádio e as calças anti-G, que é uma peça especial do uniforme que controla a circulação sanguínea durante as acrobacias. Major Nunes explica a importância dos equipamentos de voo para a proteção dos pilotos. É uma calça que vai inflar. Dessa forma, o sangue não desce, ele permanece aqui nos membros superiores e a gente não apaga, como a gente fala, né? Então eu continuo consciente para continuar fazendo as acrobacias. A Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar a partir das 9 horas da manhã no desfile da Independência, durante o hasteamento da bandeira nacional. Reportagem, Júlia Ballarini. E você pode acompanhar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e os eventos em comemoração ao 7 de setembro na TV Brasil, no canal da TV Brasil no YouTube, além do Twitter, a partir das 8 da manhã desta terça-feira. Embaixadores de 9 países mais a União Europeia vão conhecer de perto ações de desenvolvimento sustentável na Amazônia. A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal. O objetivo é mostrar à comunidade internacional o trabalho de preservação da floresta amazônica. Acompanhados pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho da Amazônia Legal, eles vão visitar cidades do estado do Pará e conhecer iniciativas do governo federal e de empresas privadas para o desenvolvimento econômico sustentável na região, como explica o chefe da Assessoria de Comunicação Social da Vice-Presidência da República, General Eugênio Pacelli. Teremos a oportunidade de visitar o trabalho que a Vale faz junto à Flona de Carajás, Floresta Nacional de Carajás, que é um trabalho belíssimo, uma manutenção dentro do estado do Pará, que é um estado bem castigado nessa questão de desmatamento e queimadas. Um exemplo de uma ação, de um projeto que tem êxito. Vamos mostrar também pesquisas no campo da saúde e da biologia, projetos de bioeconomia, envolvendo a piscicultura, envolvendo a extração mineral, envolvendo o manejo florestal, né, que tem dado certo por lá. Durante os 3 dias de viagem, o grupo vai conhecer ações nas áreas de mineração, produção de energia elétrica, pesquisa científica, bioeconomia e produção de cacau. Em novembro do ano passado, o Conselho da Amazônia acompanhou embaixadores a uma viagem para a parte ocidental da região, onde eles conheceram áreas menos povoadas, como São Gabriel da Cachoeira. Reportagem, Márcia Fernandes. A Organização Mundial de Saúde Animal publicou hoje os informes de notificação imediata referentes aos 2 casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca, em frigoríficos de Mato Grosso e Minas Gerais. Diante dos resultados, os casos foram concluídos por não representarem risco para a cadeia de produção bovina do Brasil. Em nota, o Ministério da Agricultura reforça que o país mantém a classificação de risco insignificante para a doença.
doença. Afirma que não existe risco para a saúde humana e animal e que não existe justificativa para qualquer impacto no comércio de animais, produtos e subprodutos. Os casos foram confirmados oficialmente na sexta-feira. Em cumprimento ao protocolo sanitário firmado entre China e o Brasil, ficam suspensas temporariamente as exportações de carne. A medida segue até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações já repassadas sobre os casos. O Brasil vai conceder visto temporário e autorização de residência para os afetados pela situação de instabilidade e violação de direitos humanos no Afeganistão, com o retorno do grupo Talibã ao poder. Mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência vão ter atenção especial. As embaixadas em Islamabad, Teherã, Moscou, Ankara, Doha e Abu Dhabi são os locais habilitados a processar os pedidos de visto para acolhida humanitária, já que o Brasil não possui embaixada ou consulado no Afeganistão. A medida dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores reafirma o compromisso brasileiro com o respeito aos direitos humanos e com a solidariedade internacional. 72 medalhas conquistadas. Quase 95% com a marca do Bolsa Atleta. Nas Paralimpíadas de Tóquio, que acabaram ontem, o Brasil alcançou o recorde de ouros na melhor campanha da história dos Jogos. Com 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, o Brasil se despediu nesse domingo dos Jogos Paralímpicos do Japão na 7ª posição geral, dentro do top 10 projetado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A quantidade de medalhas é a mesma alcançada nos Jogos do Rio em 2016. Já nossos ouros foram recorde, superando a marca de 21 medalhas em Londres 2012. Do total de 72 medalhas conquistadas pela delegação nacional em Tóquio, 68 contam com o patrocínio direto do programa Bolsa Atleta do governo federal, ou seja, 94,4% dos pódios. Como comenta o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Bruno Souza. Nesses jogos em especial, a equipe do Brasil tem 95% dos atletas com o Bolsa Atleta. O governo federal participou diretamente da construção do grande centro paralímpico. Então tem muito legado e verba do federal hoje no esporte paralímpico. Um dos destaques no Japão foi o atletismo, com 28 medalhas ao todo. Já a equipe brasileira de natação conquistou 23 medalhas, sendo 8 de ouro. O atleta Gabriel Geraldo dos Santos trouxe 2 ouros e 1 prata nas piscinas. Ele garante que o Bolsa Atleta contribuiu de forma decisiva para esse resultado. E é primordial porque a gente também precisa viver, a gente tem as coisas para fazer, a gente precisa de comprar material, a gente precisa de muita coisa, de sobreviver. Então esse bolsa aí é o principal para a gente poder sobreviver e viver intensamente do esporte. Entre as 20 medalhas de ouro conquistadas por bolsistas, 18 vieram de integrantes da categoria pódio, que repassa todo mês até R$15 mil para os melhores atletas de cada modalidade, como a judoca Alana Maldonado, que conquistou ouro inédito para o Brasil. Ela foi a primeira mulher brasileira a ser campeã no judô na história dos Jogos Paralímpicos. Alana lembra que o apoio do governo federal, mesmo na pandemia, deu tranquilidade para trazer o ouro para o Brasil. A Bolsa Pod faz muita diferença, ainda mais nesse ciclo que a gente teve a pandemia, né? Com tanta incerteza, tanta coisa reduzida, né? Então, eu sou muito grata ao programa por não ter parado e ter dado essa estrutura para a gente chegar até aqui. A delegação brasileira viajou ao Japão respaldada por um investimento de R$117 milhões via Bolsa Atleta desde 2005. Só no ciclo Rio-Tóquio foram R$75 milhões repassados a 95% da delegação que foi ao Japão. Em 15 das 20 modalidades em que o Brasil teve representantes, 100% dos atletas integram o programa. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom feriado. Lembrando que amanhã, feriado de 7 de setembro, não tem Voz do Brasil. A gente volta na quarta-feira. Boa noite para você e um bom feriado. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.